E aí, beleza? Eu sou o Oséias Júnior, professor do curso de Eletricista de Instalações Prediais do CEDESP, Projeto Neemias. E, dando continuidade na aula, a gente vai falar sobre medição de resistência elétrica, certo? Recapitulando aqui rapidinho, mas depois você assiste os vídeos lá, ok? Mas recapitulando rapidinho, a gente viu que a primeira aula, o multímetro, certo? Ele vai ser o nosso grande amigo para o resto da nossa vida de eletricista. Menino bom, menino é bom. Falando que as principais grandezas elétricas eram três, certo? Era a tensão elétrica, certo? V, de volts, a conhecida como voltagem também, certo? Isso é tensão elétrica. Depois tinha a corrente elétrica, A, certo? Amperes, também conhecida como amperagem. E tinha a resistência elétrica, ok? Essas são as três principais grandezas. Hoje eu vou só comentar rapidamente o que é a resistência elétrica. Lembrando que posteriormente eu vou estar lançando vídeos explicando detalhadamente o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Depois tem também a parte da potência elétrica. É importante identificar e saber também o conceito de potência elétrica, ok? Enfim, resistência elétrica. Hoje a gente vai fazer uma medição de resistência elétrica, ok? Resistência elétrica, o que seria resistência elétrica? Assim, resistência dá para entender que é algo que resiste. Resistência elétrica é algo que resiste à eletricidade? Bom, é quase isso. É algo que resiste, digamos assim, ao fluxo da corrente elétrica. Lembra? Eu comentei na aula passada que corrente era o quê? Era o fluxo de cargas elétricas, certo? Era o fluxo de elétrons. A gente vai ver mais para frente detalhadamente essa parte, o que acontece, né, na estrutura atômica, mas enfim. Então, resistência elétrica é a resistência que o meu material se opõe à passagem da corrente elétrica, certo? Todo material vai ter uma resistência elétrica. Tem uns materiais que eles são mais resistentes, certo? Eles conseguem segurar mais essa corrente elétrica, certo? Outros materiais são mais, digamos assim, mais sensíveis, são os condutores, ok? Eu estou falando dos materiais isolantes e dos materiais condutores, ok? Bom, enfim, resistência então fica como sendo essa propriedade do material, essa propriedade física que o material tem de limitar a corrente elétrica, de segurar a corrente elétrica, certo? De se opor à corrente elétrica. A unidade de medida dela é o ômega. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Ela é representada por esse símbolo aqui, parecido com uma ferradurinha mesmo, é uma ferradurinha. O nome dessa ferradura é ômega. E o nome da unidade de medida é ohm, ok? Guarda isso também, guarda essa definição. Ohm, só lembrar da ferradurinha. Ohm, resistência elétrica, ok? Bom, então eu vou mostrar aqui na lousa como a gente vai fazer a leitura, certo, da resistência. Nesse caso aqui eu estou usando um resistor. O resistor é um componente eletrônico, certo? Vou tentar dar o zoom aqui. Resistor é esse componentezinho eletrônico aqui, ok? Normalmente você encontra ele aí em, sei lá, quase 100% dos aparelhos eletroeletrônicos. E o que o resistor faz? O resistor simplesmente é um componente que tem basicamente a função de limitar a passagem da corrente elétrica. Digamos que em um trecho do meu circuito eu preciso limitar a corrente elétrica que vai passar por ali, então eu posso colocar ali resistores para fazer esse limite, para fazer digamos assim, esse controle da corrente elétrica. Então, resistência elétrica, ohm, é o ômega. O símbolo é aquela ferradurinha, onde ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui, certo? Opa, vou mostrar aqui toda essa faixa aqui, ó. É a escala de resistência elétrica. Então, resistência elétrica eu posso colocar, lembra? Quando eu não sei qual que é o valor do componente que eu vou medir, eu ponho no fundo de escala. Fundo de escala é a maior escala, ok? Bom, eu vou medir na prática esse resistor, certo? E primeiro eu ponho na escala de resistência, fundo de escala, que é a maior escala do meu multímetro.
certo? Na região de resistência. E as pontas de prova, onde eu ponho? Lembra, a ponta de prova preta no comum, por via de regra. E a ponta de prova vermelho, se eu aproximar aqui, você vê que na escala, na conexão do meio aqui, ó, eu tenho a medida de V, volts, tensão. Eu tenho a medida de ohm, certo? O ômega, a resistência. E eu tenho também a medida de mA, miliampere. Então, é nessa daqui, certo? Ohm. A gente vai medir resistência elétrica, é o ohm. Então, vai ficar assim. E eu vou mostrar para vocês agora na prática como faz a medida. E para fazer a medição de resistência elétrica, aqui eu vou estar utilizando um resistor, ok? Uma resistência de chuveiro e um cabinho, certo? Esse cabo para guitarra, para microfone, um cabo de instrumento musical, ok? No caso, resistência é o ômega, certo? Resistência elétrica, ômega. A minha escala, eu jogo lá no fundo de escala, lembrando, fundo de escala é a maior resistência porque eu não sei os valores aqui, certo? As pontas de prova, o preto no comum e o vermelho. Se vocês repararem aqui, a conexão do meio, ela vai me medir tensão, resistência e corrente. Tensão V, resistência o ômega, ok? Ômega, ok? Ômega. E mA, miliampere. No caso, como a gente vai medir resistência, ômega, ok? Ohm é a ferradurinha aqui. Então, bota na ferradurinha aqui. Certo? Ponta de prova vermelho aqui. Posicionar. Então, se eu colocar as pontas de prova nos terminais do resistor, certo? Nas extremidades do resistor, é para eu medir, certo? Ele mede alguma coisa, ele volta a zero. Por quê? Porque a escala aqui está muito alta, ou seja, ela não está me dando um valor muito preciso. Para me dar um valor preciso, eu vou baixando a escala aqui até eu achar uma leitura mais coerente, mais satisfatória, ok? Medir de novo aqui. Opa, já melhorou. 0,98. 0,98 kilo-ohms. Acho que dá para eu deixar mais preciso ainda a leitura. Eu desço ainda mais uma. Certo? Agora eu desci para 2.000. Estava em 20.000, certo? K significa 1.000. Estava em 20.000, agora eu desci para 2.000. Vamos ver quanto que eu meço agora. Ficou ainda mais preciso, ó. 984 ohms, ok? 984 ohms. Pode ver que se eu descer mais uma escala, a próxima escala é de 200. E eu sei que o meu componente aqui ele tem 984 ohms. Vamos ver se vai medir na escala de 200. Olha, ele não me mede nada. Por quê? A escala agora está baixa demais, ok? Pode ver que não está me medindo nada porque a escala está muito baixa. Então eu volto aqui para 2.000. Certo? Voltando para a escala de 2.000. 984 ohms, certo? Agora a gente vai medir uma resistência elétrica, certo? Uma resistência de chuveiro, ok? Essa é aquela resistência um pouquinho mais moderna do que aquelas resistência que tinha, sabe, espiral em um tubo. Essa resistência é que eles estão usando mais nos chuveiros mais modernos, ok? E pode ver que ela tem 3 terminais. Tem esse terminal do meio e tem esse terminal aqui da ponta. O que são esses 3 terminais? Bom, lá no seu chuveiro você tem, né, a chave seletora lá, da posição inverno, a posição do meio é desligado e a posição
a outra posição é a posição verão. A posição inverno, certo? É quando você quer que esquenta mais a água. Ou seja, então ele vai passar nesse trecho maior de resistência aqui, ó. Como ele está passando no trecho maior de resistência, logo ele vai esquentar mais a água, ok? Já se você colocar a chave na posição verão, o trecho de resistência aqui é menor, ok? Ou seja, vai esquentar menos a água. Vamos comprovar na prática isso para medir qual que é a resistência aqui de cada extremidade? Bom, se eu colocar aqui a resistência na posição inverno e eu medir, ele me dá aí 9 ohms. Bom, ele está me dando 9 ohms, porém a escala aqui está em 2000. Ou seja, dá para eu descer um pouquinho mais a escala para ter uma leitura ainda mais exata, ok? Agora está me dando 9,7 ohms, ok? Então na posição inverno ela tem 9,6 ohms. Agora na posição verão, teoricamente é para ser menor mesmo, 7,3 ohms, ok? 7,3, 7,5, está dando uma variada. Essa variada dá dependendo de como eu mexo aqui, ó. Dependendo de como eu mexo, minha ponta de prova, dependendo do quanto que eu aperto ou não, ele dá uma variada, ok? Mas pode ver que ele varia bem pouco. Certo? Então assim que a gente mede resistência elétrica em ohms. Agora uma outra dica aqui, no caso da resistência, é para eu saber e identificar, por exemplo, se eu tenho um cabo ou um fio, se esse fio está rompido ou se ele está danificado, certo? Como eu faço isso? Eu ponho na menor escala possível, certo? No meu caso aqui, 200. E eu meço, certo? Só explicar aqui esse cabo aqui. Esse cabo, como ele funciona? Pode ver que ele tem esse pino de cima aqui, certo? Esse pino, ele é um contato aqui dentro, ele está ligado num contato aqui dentro. E eu tenho esse outro pino do meio, toda essa parte aqui do meio, que também está ligado em um outro contato aqui dentro. E entre eles tem esse anel aqui, é um anel de separação, é um anel de isolação, ok? Ou seja, esse contato de cima aqui tem que dar contato com esse daqui, e esse do meio aqui tem que dar contato com esse daqui. E um tem que estar isolado do outro, ok? Um contato aqui tem que estar isolado do outro, um terminal aqui tem que estar isolado do outro. Certo? Então a gente vai fazer a leitura aqui. Quando eu encosto a ponta de prova na parte de cima aqui do meu contato, do meu cabo, e na outra também, ele me aparece alguma coisa. Ele me dá uma leitura de 1,4 ohms, ok? Agora, quando eu ponho a parte de baixo com a parte de baixo, também 1,4 ohms, 1,4, 1,3 ohms, ok? Então, dessa forma, agora eu meço, né, uma em relação à outra, não é para dar nada, é para estar isolado, um em relação ao outro. Colocando um em relação ao outro aqui, pode ver que ele mostra 0, ou seja, está isolado. Então o cabo ele tá correto. Se ele não me mostrasse medida nenhuma, por exemplo, daqui para cá, quer dizer que em algum trecho desse cabo ele estaria rompido ou estaria aberto, ok? Além da escala, da menor escala, também tem essa escala aqui que faz a mesma função, porém ela vai me dar um aviso sonoro, ela vai me dar um bip, certo? Pode ver que até a escala ela tem um desenho, é como se fosse uma sirene, certo? É como se fosse um alto-falantezinho, ok? Esse é um bip. Como assim? Quando eu encosto uma ponta de prova com a outra, ele me dá um aviso sonoro, ok? Então, se eu fizer o mesmo procedimento, encostar
a ponta com a ponta, certo? Ele me mostra que está tendo continuidade, ou seja, o cabo tá bom. Se eu encosto o meio com o meio aqui, também me dá continuidade, ok? Agora, se eu encosto a ponta com o meio, não é para me mostrar nada, não é para me... Ok? Ou seja, um fio está isolado do outro, um terminal está isolado do outro, então isso quer dizer que o meu cabo tá bom. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho. E até o próximo vídeo.